Clique subscribe para receber a notificação dos próximos vídeos. Saudações! Continuamos com o nosso estudo sobre os princípios da fé e hoje vamos considerar a pergunta: como ter fé? A fé começa por conhecer Deus. Segundo a Bíblia, a fé não é algo que se possa herdar, nem é algo que esteja à venda. Fé é algo que representa um relacionamento que temos com Deus. Em termos de herança, alguém poderá dizer que herdou uma crença dos seus pais. Isso é porque foi ensinado. E nesse aspecto, essa fé realmente representa uma doutrina que a pessoa aceitou ou em que acredita. E isso é importante. No entanto, em termos de fé bíblica, a fé requer também o nosso envolvimento. Porque há o aspecto da fé doutrina, que é o que nós acreditamos, e há o aspecto da fé que é aquilo que nós aplicamos no nosso dia a dia, a vivência da fé. E, essencialmente, fé é um relacionamento com Deus, expressa a nossa crença em Deus, expressa a nossa caminhada diante de Deus, como é que nós o fazemos. Portanto, quando se levanta a pergunta como ter fé, essa é uma pergunta legítima e até pode expressar sinceridade. No entanto, também revela um outro aspecto que é significativo, que é a necessidade de ela ser compreendida, ou de se compreender a fé. Porque a fé, como disse, não é algo que se possa comprar nem herdar, mas é um relacionamento que existe com Deus. E nós vamos considerar o que a Bíblia diz acerca destes princípios. Portanto, como disse, a fé é essencialmente um relacionamento com Deus. E como refletimos na reflexão anterior, baseando-nos em Hebreus capítulo 11, versículo 6, ter fé é acreditar que Deus existe e que Ele honra aqueles que o buscam. Fé requer conhecer Deus, perante quem nós nos expressamos. E este conhecimento não necessita de ser nem profundo nem amplo, basta ser simples. Segundo a Bíblia, ter fé é crer que Deus existe. Ter fé em Deus é crer que Ele existe. É a partir deste princípio que devemos então fazer a nossa busca das Sagradas Escrituras acerca de Deus e perguntar, ou fazer perguntas como as seguintes: quem é Deus? O que diz Deus ao ser humano? O que é que Deus já fez? O que é que já está completado como obra de Deus a favor do ser humano? Porque também é importante compreender isso. Compreendendo este e outros princípios deste género, auxilia-nos bastante, não só no exercício da nossa fé, mas no desenvolvimento da fé. E a fé é um aspecto fundamental na nossa vida, porque também é um dos instrumentos de orientação que nós usamos. A nossa conduta ética, em termos de fé, tem muito a ver com aquilo que nós conhecemos e aplicamos na nossa vida. É pelo receber a revelação que Deus nos dá pelas Escrituras que vamos conhecendo Deus, e também é pelas Escrituras que vamos conhecendo o que Deus já tem feito por nós e o que Deus nos tem dado, e também é pelas Escrituras que a pessoa de fé vai desenvolvendo a sua crença, digamos, a sua fé também. Portanto, fazendo uma consulta às Escrituras, a Bíblia ensina-nos que a fé é o resultado da pregação e recepção do Evangelho do Reino. O apóstolo Paulo disse que o Evangelho é a palavra da verdade. Efésios capítulo 1, versículo 13, Colossenses 1, versículo 5. Jesus disse que o Evangelho do Reino seria pregado em testemunho a todas as pessoas. Mateus 24, 14. A palavra testemunho em si indica uma evidência. Jesus disse por estas suas palavras em Mateus 24, 14, que o Evangelho expõe a nós a evidência do que Deus disse e fez e também o que Deus tem para cada pessoa e o que Deus requer de cada pessoa. Romanos 10, 17 diz que a fé é, ou a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Este versículo também pode ser compreendido da seguinte forma. Vou parafrasear este versículo da seguinte forma. A fé é ou deriva pelo ouvir o relatório, a palavra que vem de Deus.
De acordo com este versículo, para ter esta fé é necessário ouvir a palavra de Deus. O que é que diz a palavra de Deus a nós? Este versículo também mostra-nos que a fé existe na pessoa que ouve o que Deus diz na sua palavra. O Senhor Jesus disse várias ocasiões: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por exemplo, Mateus capítulo 11, versículo 15 e Mateus 13, versículo 9. Nós lemos lá estas expressões de Jesus. Portanto, a fé bíblica existe mediante o ouvir e receber o que a palavra de Deus diz. Em Hebreus capítulo 4, versículos 2, 3 e 6, lemos acerca dos que, tendo ouvido a palavra da pregação, que não houve aproveitamento neles, porque não aceitaram, antes desobedeceram à palavra. Mas os que creram nas boas novas, essas pessoas entraram no repouso prometido de Deus. Ou seja, as pessoas que ouvindo a palavra de Deus e aceitaram, essas pessoas passaram a usufruir do que Deus dá. Vimos então que fé implica aceitar e agir, entrar em algo que Deus já promete na sua palavra. E o resultado disso é passar a usufruir daquilo que Deus promete, aquilo que Deus dá. Isto diz-nos que a fé é o produto de algo que vem de Deus e sobre o qual Deus vela. Este algo é a palavra de Deus. É como se Deus nos dissesse: acredita porque eu estou a dizer. O próprio Evangelho, que é várias vezes referido como o Evangelho do Reino de Deus, esse mesmo vem de Deus e Deus vela sempre pela sua palavra para a fazer cumprir. Lemos em Jeremias 1,12 que Deus disse que vela pela sua palavra para a cumprir. Vejamos ainda um outro exemplo da importância da palavra de Deus. Romanos 10:8. Que diz, Romanos 10:8, mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Notemos o seguinte neste versículo: a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. O apóstolo Paulo disse que esta é a palavra da fé que pregamos. Algo interessante acerca da expressão palavra. No texto grego, a língua em que o texto foi originalmente escrito, a palavra aí significa, ou é traduzida a palavra rema, e rema no grego significa palavra falada. Portanto, a implicação é que a declaração da fé é algo que é dito porque está em nós. A palavra está na tua boca, está no teu coração, está junto de ti. Esta é a palavra da fé que pregamos, disse o apóstolo Paulo. Portanto, é uma palavra que, ao ouvirmos o Evangelho, recebemos o Evangelho, essa palavra passa a estar em nós e então é algo que nós falamos. E essa expressão, então, é uma expressão da fé. A palavra rema implica uma declaração, algo que é dito porque está em nós. Compreendemos então que a fé é a expressão da palavra de Deus que recebemos em nós, que está em nós e que, por sua vez, essa mesma palavra germinou em nós. Por isso, o que nós dizemos segundo a fé ou pela fé é o fruto daquilo que primeiro recebemos em nós, ou seja, a palavra de Deus que germinou e brotou em nós. Lendo mais adiante, em Romanos capítulo 10, versículos 13 e 14, nós lemos as seguintes palavras do apóstolo Paulo, Romanos 10, versículos 13 e 14. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Vimos aqui um ponto importante, que é o seguinte: como pode a pessoa ter fé para ser salvo ou para ser salva se não ouvir a palavra de Deus? Portanto, compreendemos a importância da palavra de Deus e a necessidade de agir sobre a mesma. Para que a pessoa possa ser salva, ela tem que invocar o nome do Senhor, que é o nome de quem ouviu, como nos mostra o versículo 14. Para quem quer investigar mais sobre este assunto, leia Romanos capítulo 10, versículos 9 a 11. Romanos 10, 9 a 11, que fala sobre como ser salvo.
De uma forma sucinta, estes versículos falam sobre a pessoa confessar o nome do Senhor Jesus, isto é, estar em concordância com o que Jesus disse, com aquilo que ele fez, enquanto crê no seu coração que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. E quem crê, como diz esse texto, essa pessoa é salva. Vimos então que a fé está muito ligada a ouvirmos a palavra de Deus e agirmos sobre a palavra de Deus. A fé começa sempre por o anúncio da palavra, aquilo que é proclamado e que é ouvido. Portanto, ouvir a palavra de Deus. É a partir da aceitação desta mesma palavra de Deus que o que crê entra e se move na provisão redentora de Deus. Ao aceitar a palavra de Deus, o que crê entra no potencial que existe no reino de Deus. Não se pode minimizar de forma alguma a importância da palavra de Deus. O apóstolo Paulo enfatizou a importância do Evangelho de Cristo em Romanos capítulo 1, versículos 15 a 17. Quando tiver a ocasião, queira ler esta passagem. Romanos capítulo 1, versículos 15 a 17. Esta era a mesma mensagem que Paulo queria dizer nesse texto, queria pregar em Roma. E ele escreveu dizendo que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Este mesmo Evangelho revela a justiça de Deus, ou seja, revela o que Deus fez a favor do ser humano quando Jesus morreu na cruz do Calvário pelos pecadores. O Evangelho revela como pelo sacrifício expiatório de Jesus, o ser humano tem acesso à salvação, bastando apenas crer. O que recebe a verdade deste Evangelho é justificado. Por isso, como a Bíblia diz, o justo viverá da fé. E ser justificado em termos bíblicos é ser perdoado por Deus e passar a estar como se nunca tivesse pecado. Às vezes, como pecadores, nós recordamos os erros que fizemos. No entanto, Deus diz que, ao perdoar, também nos justifica, que é uma declaração de Deus a nós, dizendo que estamos diante dele como se nunca tivéssemos pecado. Esta é a força do perdão, esta é a força da justificação que vem da parte de Deus. E tudo isto foi possível porque Jesus morreu na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Portanto, a fé é mais que um desejo que surge na pessoa que queira que algo aconteça. E às vezes as pessoas dizem que têm fé que algo vai acontecer, aquilo que eles pediram, aquilo que eles desejam. A fé é mais do que isso. A fé é um dom que se manifesta na qualidade do contexto do reino de Deus. Ou seja, a fé nasce no reino de Deus porque é aí que a sua palavra é pregada, é anunciada, e quem ouve entra no reino de Deus. Mais adiante irei falar sobre isso, provavelmente na próxima reflexão. Vamos considerar mais alguns princípios sobre o reino de Deus e vamos ver que é importante este aspecto da entrada no reino de Deus como exercício da nossa fé. A fé é a expressão sincera de alguém que tem a visão do reino de Deus e que trabalha para a realização do reino de Deus na sua vida. Por exemplo, na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou: venha a nós o teu reino. Mateus capítulo 6, versículo 11. Cada vez que uma pessoa faz aquela oração do Pai Nosso, realmente está a dizer algo importante. Venha a nós o teu reino, ou seja, que sejas o Senhor em nossas vidas e aquilo que é o teu reino, que isso também se realize em nossas vidas. E este aspecto é fundamental para o exercício da fé. Aliás, é nesse contexto que a fé vai se desenvolvendo também. Pela fé, a pessoa que crê entra na realização do reino de Deus na sua própria vida. Pela fé, há a realização do reino na vida da pessoa que age segundo o reino de Deus. Ou seja, algo começa a ser manifesto no exterior, no dia a dia, nas atividades da pessoa. Em outras palavras, a bênção de Deus começa a ser manifesta na vida da pessoa que tem entrado no reino de Deus pela fé. Isto não é complicado, é simples. É aceitar o Evangelho, é aceitar Jesus. E alguém poderá dizer, mas eu não sei fazer isso. É simples. Creia que Jesus morreu na cruz do Calvário por si, porque você necessitava de ser salvo
E muito importante, porque Deus o amou tanto que enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário por seus pecados. E a pessoa que reconhece isso e aceita essa verdade a seu favor e confessa diante de Deus que Jesus é o Filho de Deus que morreu na cruz por seus pecados, essa pessoa é salva. E digo isto baseando na autoridade das Escrituras, as mesmas Escrituras que inspiram a nossa fé. Fé é caminhar no presente, tendo em vista o futuro que desejamos alcançar. Segundo a autoridade bíblica, fé é declarar o que não é como se já fosse. Hebreus capítulo 11, 1. Estando no reino de Deus e agindo conforme os ensinos da palavra de Deus, nós falamos sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre os assuntos relacionados com a nossa vida e nossa família e mais ainda. Nós falamos em termos do reino de Deus e o objetivo é viver no reino de Deus e alcançar o que Deus nos tem dado e preparado para nós no contexto do seu reino. Fé é permanecer firme como quem vê o invisível, como fez Moisés, e nós podemos ler acerca desta experiência de Moisés em Hebreus 11, 27. Hebreus 11, 27. Pela fé, ele abandonou, Moisés, pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Ou seja, Moisés agiu na autoridade e poder da palavra que Deus lhe deu e por isso ele foi em frente, não tendo medo das ameaças do rei. E ele foi fiel a Deus e Deus honrou a fé de Moisés. Fé é depender em Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que ainda não existem, conforme nós lemos em Romanos 4, 17. É importante nós vermos o que a palavra de Deus diz, meditar nela, porque sabemos que Deus chama as coisas que não existem, Ele as chama à existência, mesmo em relação a cada um de nós. Vejamos só mais alguns fundamentos quanto à fé. A fé não reside na experiência do passado, mas assume a inspiração e rumo do reino de Deus. A experiência do passado, da pessoa que tem crido, pode ser um estímulo, e será um encorajamento para a sua vida, mas não é um fundamento. O passado faz parte do nosso testemunho e o nosso testemunho é a narrativa da nossa experiência. O testemunho encoraja a esperança, o testemunho encoraja-nos a dar expressão à fé. E é bom recordar o que Deus fez em nossas vidas no passado. No entanto, a palavra de Deus é que permanece sempre a fonte de instrução e o fundamento, o alicerce para a nossa fé. E é importante nós compreendermos isto, porque embora as experiências com Deus sejam muito boas, poderão ser agradáveis e encorajar-nos, lembre sempre que a autoridade da fé é a palavra de Deus. Tomemos nota de alguns aspectos muito importantes para o que crê, para que o que crê possa desenvolver a sua fé bíblica. A fé vem através do que Deus diz na sua palavra. Por nossa parte, nós ouvimos e recebemos, e meditamos e aplicamos os ensinos da palavra de Deus à nossa vida. Em resumo, é necessário receber a palavra e por ela crer que Jesus é o enviado de Deus Pai, como diz João 17:8. João 17:8, que diz as palavras de Jesus. Porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Faz parte da oração que Jesus fez a Deus Pai. Fé é acreditar que a palavra de Deus é verdadeira e que Deus vela por ela para a cumprir, como diz a segunda parte de Jeremias capítulo 1, versículo 12. A segunda parte de Jeremias capítulo 1, versículo 12 diz: Eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Fé é acreditar na palavra como fundamento para a vida. E nós vimos um exemplo disto em Lucas capítulo 5, versículo 5. Os apóstolos tinham estado à pesca, mas não apanharam nada, e o Senhor depois disse para eles lançarem a rede para o outro lado. Lucas 5, 5. E nós lemos as palavras de Simão Pedro. Ele disse: Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite,
nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Pedro fez da palavra de Jesus um fundamento para a sua ação, e fé é acreditar que a palavra de Deus é o fundamento para as nossas ações. E mais adiante vamos falar com mais algum detalhe sobre algum destes princípios, porque certamente pessoas vão tendo as suas perguntas, e aliás há perguntas que às vezes nascem de experiências que tenham sido desagradáveis ou de sonhos que não se materializaram, e pessoas dizem, mas eu tive fé, eu pedi a Deus. Embora não tenha as respostas para todas as perguntas, eu sei que a Bíblia dá-nos respostas que nos ajudam, que nos sustentam e que nos inspiram a continuar nos caminhos de Deus. Fé é aceitar a palavra de Deus como alimento para a própria vida. E nós lemos em Deuteronômio capítulo 8:3, Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a conhecer que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Foi Deus a dizer ao povo que ele realmente era o sustento que eles necessitavam. Fé é também tomar a palavra de Deus como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como diz o Salmo 119, versículo 105. Ter fé é aceitar que a palavra de Deus é apta para discernir os nossos pensamentos e intenções do coração, como diz Hebreus 4, 12. E para concluir, Isaías 55, versículos 10 a 11. Isaías 55, 10 a 11, que diz: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Há tanto mais que nós podemos estar sobre a fé, mas será importante meditar, ler as Escrituras, leia a Bíblia. Comece com as narrativas nos Evangelhos que falam sobre Jesus. Queira ler um pouco da Bíblia todos os dias, porque ela realmente ensina-nos bastante. Quando nós lemos a Bíblia, é Deus a falar connosco. Quando nós lemos os Evangelhos, estamos a aprender mais de Jesus. Se ainda não o recebeu como seu Senhor e Salvador, lembre-se que o Senhor Jesus disse que está à porta batendo. E se alguém ouvir e abrir, ele entrará e se irá com a pessoa. É a forma de Jesus de dizer que ele não entra sem que lhe deem essa oportunidade. Ele não entra onde não é convidado, onde não é recebido. Por isso, pela fé, compreenda que Jesus bate à porta do seu coração. Quer dizer, entra, Senhor Jesus. Quer dizer, Senhor Jesus, tu és o Filho de Deus. Morreste na cruz por meus pecados. Falando assim com Deus, segundo a Bíblia, você será salvo. Mas não fique por aí. Continue lendo a Bíblia. Fale com Deus todos os dias. Fale sempre em nome de Jesus, porque Jesus disse, Ele é o caminho para o Pai. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele ensinou-nos a fazermos as nossas petições ao Pai, mas sempre no nome de Jesus, porque foi Jesus que morreu por nós na cruz do Calvário para que pudéssemos chegar ao Pai. Também, frequente uma igreja que ensina o Evangelho, não uma tradição, não um ritual, mas realmente o Evangelho e como viver o Evangelho de Jesus. Frequente uma igreja onde possa aprender a ser um discípulo de Jesus e crescer como discípulo de Jesus. A minha oração é que as bênçãos de Deus sejam amplas na sua vida e que a relação de Deus aumente para que possa crescer nas coisas de Deus. Se quiser ver os vídeos anteriores, vá ao YouTube, ao canal com o meu nome, Manny Bessa.